Saudações, meus caros. A proposta do vídeo de hoje é tratar sobre uma década muito importante na história do Brasil, a década de 1920. Vai ser o momento final do que alguns chamam de República Velha, Primeira República ou a República Oligárquica no Brasil. Esse momento da nossa história que começa em 1889, com a proclamação da República, e vai até 1930 com a chamada Revolução de 30 no nosso país. Então, esse é o momento em que as oligarquias, ou seja, o pequeno grupo das elites econômicas no Brasil naquele momento, controlavam a política. Por mais que fosse um momento de república, que tivéssemos uma democracia, na verdade, as decisões políticas do país eram controladas por uma oligarquia. Quem era essa oligarquia? A elite cafeicultora no Brasil. Então, alguns chamam esse momento de República do Café com Leite, porque nós teremos um revezamento, um acordo entre as elites de São Paulo e de Minas Gerais, ou seja, grandes produtores de café de São Paulo e de leite em Minas Gerais, em alternância do poder. Então, a década de 20 no Brasil é um momento de transformação. É um longo período em que nós teremos várias transformações econômicas, sociais e políticas até, que vão acabar conduzindo para a Revolução de 30. Então, essas duas imagens aqui já ilustram um pouco esse processo de transformação e já dá uma dica aqui do principal elemento nesse processo. Então, de um lado, nós temos uma plantação de café de São Paulo, início do século XX, e do outro lado nós temos o desenvolvimento da cidade de São Paulo, o crescimento da cidade de São Paulo, porque é justamente o processo de urbanização e industrialização no Brasil que vai marcar essa década de 20. Então, nós temos dois grandes elementos que vão conduzir para essa crise da República Oligárquica. Por um lado, nós temos o processo de industrialização e, ao mesmo tempo, de urbanização. São dois processos que no Brasil, enfim, em vários países que passam pela industrialização, a urbanização acaba acompanhando. E, por outro lado, como nós veremos a seguir, o movimento tenentista. Então, primeiro ponto, urbanização e industrialização no Brasil. Quais foram as causas? O que possibilitou a industrialização no país? Eu separei três grandes elementos que vão meio que dialogar, que vão acontecer ao mesmo tempo, que vão acabar possibilitando esse processo. Primeiro ponto, o capital acumulado pela elite cafeicultora. Então, bom, desde o final do Império, nós temos a elite cafeicultora no Brasil, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, com grande força política no país. Nesse momento da República Oligárquica, ah, esse grupo está utilizando o poder político para ampliar a sua produção, para aumentar os seus lucros com a exportação do café. Isso vai gerar uma grande acumulação de riquezas dessa elite, e essa elite vai acabar, em alguns casos, investindo nas cidades. Vai acabar investindo, de repente, em grandes obras para ferrovias, vai acabar investindo em portos e em estradas para o transporte do café, para exportação. Em outros casos, vão acabar investindo em obras das cidades, vão, em alguns momentos, patrocinar essa modernização das cidades, mas principal, vários deles vão acabar investindo esse capital excedente em fábricas. Eles vão ver uma grande oportunidade com esse outro elemento possibilitador da industrialização, que foi o contexto da Primeira Guerra Mundial. 1914, a Europa entra em guerra, as grandes potências industriais no mundo. 1917,
Estados Unidos, que era outra grande potência, acaba entrando na guerra também. Então, nesse momento, toda a importação de produtos industrializados que o Brasil fazia ou da Europa ou dos Estados Unidos acaba sendo interrompido. Então, para suprir esse mercado, o Brasil acaba investindo na indústria. Esse contexto foi um incentivo para começar a investir na industrialização. Na década de 20, o Brasil tem muito mais indústria do que tinha no começo da década de 1910. Além disso, com o final da escravidão em 1888, a gente tem cada vez mais uma população de origem europeia no Brasil. Muitos deles conheciam, alguns deles, enfim, eles conheciam um pouco desse contexto de industrialização. Então, esses imigrantes acabam vendo algumas vezes a possibilidade de investir nesse setor. Não que eles fossem burgueses industriais na Europa, mas eles tinham pelo menos o conhecimento dessa possibilidade que havia no país de origem deles. Bom, então, ao longo ali do final da década de 10 e no começo da década de 20, nós temos esse processo de industrialização, que vai levar não só ao crescimento dos grandes núcleos urbanos que nós tínhamos, Rio de Janeiro e São Paulo, mas ao desenvolvimento de novas cidades. Novos núcleos industriais, novas fábricas começam a surgir e isso vai acabar incentivando a urbanização de outros pontos. Claro, concentrados ainda na região sudeste, porque o capital para essa industrialização, em parte, vem da cafeicultura de São Paulo, então vai ser uma urbanização ainda mais concentrada na região sudeste. Mas mesmo aqui na região sul, na região nordeste, nós teremos um crescimento da população urbana ao longo da década de 20. Essa urbanização vai possibilitar também o desenvolvimento de novos grupos sociais. Não que eles não existissem antes, não que a gente não tivesse uma burguesia no Brasil, não que a gente não tivesse proletários de fábricas, mas esses grupos começam a tomar forma, começam a ter mais relevância social e política no Brasil. Então a gente começa a ter, já ali no final da década de 1910, movimentos operários no Brasil, acompanhando um pouco a questão do comunismo na Rússia. A gente vai ter vários movimentos anarquistas ligados a imigrantes italianos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, movimentos operários começam a aparecer também, reivindicações populares nas cidades. Ao mesmo tempo, a gente começa a ter uma burguesia, uma elite econômica que não faz parte desse grupinho político controlado pela cafeicultura de São Paulo e pelas elites de Minas Gerais. Então, essa burguesia industrial vai querer também fazer parte das decisões políticas. E ao mesmo tempo nós temos o desenvolvimento de uma classe média. E isso acaba gerando uma grande movimentação que possibilita uma série de contestações, de pedidos para que a gente tenha de fato uma modernização da política no Brasil. Organização de escolas, saúde pública, nós teremos, por exemplo, jornalistas que vão começar a criticar, a investigar atuações do governo, a questão do voto de cabresto, do controle das eleições, por exemplo, por essa elite de coronéis, ela passa a ser contestada por esse jornalismo crescente das cidades. Nós começaremos a ter novos grupos intelectuais surgindo no Brasil que vão contestar esse controle dessa oligarquia. Outro ponto importante também é a questão do tenentismo. Em resumo, o que é o tenentismo? É um movimento social e político que vai partir dos grupos de baixa e média patente de dentro do exército. Principalmente os mais jovens ali pela função de tenente, que justamente por isso o tenentismo, que vão acabar se interessando na política brasileira.
Na verdade, esse movimento tenentista também é um reflexo do processo de urbanização, porque a origem de grande parte desses tenentes que vão aderir ao movimento, eles vêm desses grupos médios de uma classe média das cidades, que pensavam numa modernização política e mesmo de questões de políticas públicas no Brasil. Algo que até esse momento, na República Oligárquica, era algo extremamente precário. Observando os dois principais movimentos serentistas que nós temos nesse momento, na década de 20, a gente pode entender um pouco melhor isso. Primeiro movimento, a Revolta do Forte de Copacabana. Em 1922, então, um grupo de tenentes, um grupo de jovens oficiais, acaba se envolvendo em tensões políticas entre os líderes do exército, a questão da escolha do novo ministro da guerra e as eleições que estavam acontecendo naquele ano. Então, no meio de todos esses conflitos, esses tenentes acabam tomando uma posição e, já que eles não são ouvidos pelo governo central, eles acabam fazendo o levante no Rio de Janeiro, que naquele contexto era a capital, o coração do governo federal. Então esse grupo ele é rapidamente contido e, enfim, presos ou executados pelo exército, pelas forças reais do governo central. Mas, por mais que, enfim, tenha sido um movimento muito breve e enfim, que não conseguiu nenhum resultado imediato, foi algo importante porque mostrou a insatisfação desse grupo dentro do exército. Mostrou para a população uma possibilidade até de levante. Mas o segundo movimento, o mais importante, o mais conhecido, e o que teve, enfim, que durou mais tempo, foi a Coluna Prestes. Então, dentro da Coluna Prestes, a gente pode ver um grupo de tenentes mais radicais. Esse movimento começa em 1924 em São Paulo, quando um grupo de tenentes consegue fazer um levante que enfim acaba fazendo muito barulho na capital de São Paulo, mas enfim mais uma vez eles são fortemente reprimidos. Mas o que chama atenção aqui é que esse grupo já tinha um programa de reivindicações estabelecidos, em que nesse momento fica claro o ideal de modernização da sociedade e da política brasileira, tendo, por exemplo, reivindicações como o voto secreto, para ter uma democracia de verdade, né, primeiro passo, e um ensino obrigatório, um ensino primário ainda, pelo menos, mas que o ensino primário fosse obrigatório no Brasil, ou seja, que todas as crianças, ricas ou pobres, tivessem acesso e fossem obrigadas a cursar esse ensino primário. Então, esse grupo é reprimido em São Paulo e eles acabam recuando para o interior, eles acabam indo até o interior do Paraná e lá eles acabam encontrando um outro grupo dissidente, um outro grupo de revoltosos do exército, liderados por Luiz Carlos Prestes. Esses dois grupos acabam se juntando e a partir dali se forma a chamada Coluna Prestes, que a gente pode ver aqui por esse mapa, percorre o interior do Brasil, principalmente a região centro-oeste e nordeste, ah, tentando incentivar levantes populares, revoltas populares contra essa falta de políticas públicas para a população mais pobre. Então, em resumo, a gente começa na década de 20 a ter novos grupos sociais, novas vozes que começam a ir contra essa oligarquia no Brasil, e é justamente essas novas vozes que vão possibilitar a Revolução de 1930. Então, no próximo vídeo, nós veremos quais são os momentos decisivos para a queda dessa república oligárquica. Então, eu tentei fazer esse resumo bem geral aqui sobre esse contexto complicado da história do Brasil. Eu espero que tenha ajudado. Bons estudos, até a próxima.